Bom dia, oitavo ano. Essa nossa aula, esse conteúdo, esse novo conteúdo que é o imperialismo europeu, ele vai ser dividido em dois. Nesse primeiro momento, nessa aula de hoje, vai ser a primeira parte e na próxima semana a segunda parte. Pois bem, para nós entendermos o imperialismo, como se deu o imperialismo europeu, nós temos que entender em que contexto vai se dar o imperialismo. Então, o imperialismo ele é fruto da segunda revolução industrial. Por quê? Porque a primeira revolução industrial ela vai ter a invenção da máquina a partir do aumento da produção, que vai contribuir para o aumento da produção. Na segunda revolução industrial, nós vamos ter dois fatores que vão contribuir para quê? Para a fabricação de novas máquinas. Primeiro fator é a utilização, a criação e a utilização do motor a combustão, ou seja, o motor que vai queimar a gasolina, óleo diesel. E o segundo fator que vai contribuir grandemente na segunda revolução industrial é a criação dos geradores de energia. Então, a partir desse momento, melhor dizendo, é nesse contexto que vai se dar o imperialismo. E o que foi o imperialismo? O imperialismo europeu ele vai ser o quê? A concorrência entre os países industrializados que vai gerar a busca incessante por mercados consumidores, por novos mercados consumidores, além de possibilitar e obter matéria-prima mais barata. Nesse contexto, gerou o imperialismo que acabou resultando em uma imensa exploração de territórios asiáticos e africanos. Então, nesse contexto também imperialista, vai se dar tardiamente a unificação de dois países. O primeiro é a Itália, em 1871, e o segundo vai ser a Alemanha. Então, como é que vai se dar o processo de unificação da Itália? Vai ser um processo de união entre vários reinos, que esses reinos acabavam formando a Península Itálica. Após a guerra contra a Áustria, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a unificação. Na segunda metade do século XIX, propriamente dito em 1871, vai ocorrer o processo de unificação, que é o quê? Que foi o quê? Os reinos passaram a formar um único país e o reino da Itália, sob o reinado de Vítor Emanuel II, ele vai se tornar um estado monárquico, Ou seja, mas o que vai ocasionar a unificação vai ser o liberalismo e o nacionalismo. É nesse momento que eles vão fazer. Primeiro eles fizeram os italianos, depois eles vão fazer a Itália.
Por que primeiro eles fizeram os italianos? Porque primeiro criou-se o sentimento nacionalista entre os italianos. Depois criou-se a Itália, o território italiano, o país, o Estado soberano, Estado italiano. Por quê? Porque até metade do século XIX, a Itália ela não era unificada. Existia vários reinos independentes. Então, é a partir de 1871 que vai ocorrer a unificação da Itália. Ok? A unificação da Alemanha, ela também vai ser um processo de unificação territorial que vai levar ao surgimento da Alemanha, o país propriamente dito, como um Estado-nação. Também, assim como foi com a Itália, vai ocorrer com a Alemanha. Na segunda metade do século XIX, esse processo ele vai ser conduzido pelo Reino da Prússia, que nessa época ele era liderado pelo rei Guilherme I e pelo primeiro-ministro Otto von Bismarck. Então essas duas figuras, principalmente o Otto von Bismarck, vão ser as pessoas responsáveis por essa unificação. Primeiro criando o sentimento nacionalista a partir do revanchismo francês, na guerra franco-prusiana. Então a França ela vai ser, como ela era contra a unificação alemã. Por quê? Porque a França e a Inglaterra disputavam economicamente. E aí, nesse processo, na segunda Revolução Industrial, os países, as potências europeias, elas vão começar a se desenvolver também, e a Alemanha também começa a se industrializar e a entrar nesse mercado. Então, esse revanchismo, ele vai gerar mais tarde, vai terminar culminando na Primeira Guerra Mundial. Mas esse é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Então, o Guilherme I, o rei Guilherme I, que era o rei da Prússia, junto com o seu primeiro-ministro, Otto von Bismarck, eles vão criar esse sentimentalismo nacionalista, esse sentimento nacionalista no povo prusiano, que mais tarde a Prússia vai se tornar a Alemanha que hoje nós conhecemos, Um outro acontecimento que vai ocorrer nesse período vai ser a Comuna de Paris. O que foi? Foi a experiência do governo de trabalhadores na França. Quando foi que ocorreu a Comuna de Paris? De março a maio de 1871. E ela vai terminar de forma violenta pelo governo francês, deposto em conjunto com os alemães. Olha só. Logo após a Guerra Franco-Prusiana, a guerra durou um ano, começou em 1870, terminou em 1871. Os trabalhadores franceses eles vão tomar o poder na França. E esse poder vai ser denominado da Comuna de Paris. Esse novo governo que vai ter as inspirações desse governo, vai ser socialista, ele vai durar apenas 72 dias. Porque vai ser a primeira tentativa efetiva de tomada do poder pelos trabalhadores modernos, posso assim dizer. Então ele representou a primeira experiência
de um governo democrático e popular, tendo por base o ideal socialista. Só que, na sequência, o governo francês, o governo deposto, que perdeu, né, ele vai, com a ajuda da Alemanha, ele vai tomar de volta o poder, vai voltar ao poder novamente. No imperialismo, nós vamos ter, né, a ideologia imperialista. O que era a ideologia imperialista? Uma delas é o etnocentrismo. Ele vai dizer o seguinte: o europeu, os europeus, eles acreditavam que o colonialismo ele transmitia o progresso econômico e cultural, certo? Uma outra ideologia imperialista era as teorias racistas, como a raça branca ela era superior às outras raças. Isso vai causar o quê? Isso vai levar à supremacia branca, né, sobre as demais raças. E nós temos também a geopolítica, que é o espaço vital para a sobrevivência, e também nós vamos ter algo que vai ser muito impactante no período, nesse processo imperialista, que é o darwinismo social, né? Onde os fortes dominam os fracos. E aí nós vamos ter o quê? A eugenia e o racismo. O que foi a eugenia? É um termo criado, né, em 1883 por Francis Galton, que era um inglês. E a eugenia, né, os eugenistas, eles defendiam a ideia de que as qualidades raciais das futuras gerações dependiam de um controle social que visasse o melhoramento da espécie humana. Para isso, desenvolveram diversos métodos que tentassem impedir os maus elementos. Tentassem impedir que os maus elementos se reproduzissem, sobretudo os indivíduos da raça negra. Ou seja, a eugenia ela provava que, é uma teoria que a raça pura, como a raça ariana, né, vinha de uma raça de sangue azul, de nobres. E para que houvesse esse controle sempre de uma raça especial, né, melhoramento da espécie humana, era necessário que houvesse o controle para que não houvesse a reprodução, né, de indivíduos da raça negra. Ou seja, vai existir aí o que? O racismo como um todo. E o determinismo vai ser um conceito filosófico que vai definir todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados e que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. E, finalizando essa nossa primeira parte, o positivismo. Né? O positivismo ele vai ser uma corrente filosófica que vai surgir na França no início do século XIX e ele vai defender a ideia de que o conhecimento científico ele seria a única forma, né, de conhecimento verdadeiro. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas, né, como das leis da física, das relações sociais e da ética, enfim. Então, isso era o positivismo.
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa aula de hoje, que é o imperialismo europeu. Ok, crianças? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Valeu!